E aí, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal Ateliê do Osso, seguindo a série em que a gente está abordando um pouco sobre inteligência artificial. Dessa vez a gente vai falar mais sobre robótica, atuando na medicina, mais especificamente em cirurgias, mais especificamente cirurgias ortopédicas. Meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista, tenho aqui do meu lado Marcelo Starling, médico fisiatra e geriatra, e aqui embaixo o grande Fernando Dourado, fisioterapeuta traumato ortopédico. Roda a vinheta. Bom, pessoal, então eu queria começar mostrando uns vídeos aqui de uma fábrica que eu fiz, uma visita que eu fiz à fábrica da Renault, lá em Curitiba, a convite do meu amigo, colega Lúcio Erlundi. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha que interessante, 3 videozinhos. Esse primeiro é uma quantidade absurda de robôs que eu nunca imaginei trabalhando de maneira autônoma, com uma supervisão muito pequena de humanos, para ver se alguma coisa está dando errado ou não, cada um com a sua função. Esse era para mostrar o detalhamento da produção do motor de alumínio que eles fazem lá. Esse é um molde de areia. O primeiro robô pousa aí, o segundo vem com laser, sonda cada pedacinho que possa estar errado lá dentro, e vem uma broquinha, tipo broquinha de dentista, e milimetricamente come aquele pedacinho de areia para poder jogar o alumínio nessa forma de areia e fazer o motor, né? Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente vai falar de cirurgia. E cirurgia tem uma coisa extremamente detalhada. Agora, esse vídeo aqui, olha que interessante. Isso é um carrinho autônomo lá na fábrica da Renault, que vai levando as peças que são requisitadas pelos próprios computadores de maneira autônoma. Isso é o sonho de todo cirurgião ter um circulante automático dessa maneira, porque a gente pede, os troços não voltam, é impressionante. Você pede um fio de sutura, fica 15 minutos para voltar ao circulante, que provavelmente estava tomando um café. Sem ofensas aos bons circulantes que podem eventualmente assistir esse vídeo, mas todo cirurgião já passou essa raiva, né? Agora, o que eu queria Isso mostrar... deve estar ocorrendo mais na sala da ortopedia, então, viu? Ah, é sempre assim, cara. É uma queixa unânime na maioria das vezes. Tanto que a gente destaca muito quando o circulante é bom, a gente fica muito feliz, porque não é tão comum. Mas, enfim, vamos abordar um pouquinho sobre esse padrão de máquina, esse tipo de coisa, atuando agora no corpo humano. Afinal, se eles estão fazendo peças de carro com tanta destreza, tanta precisão e tanto volume, por que não aplicar isso ao corpo humano, né? Onde a gente precisa disso tudo para baratear e para melhorar os nossos tratamentos, né? Então, a gente já tem alguns robôs aí sendo utilizados em próteses de joelhos, né? Prótese de joelho. Então, vou mostrar alguns aqui, por exemplo, modelos diferentes. Esse aqui é o Mako, utilizado aqui no Brasil. Cada um tem um grau de autonomia diferente e de visão diferente frente ao joelho do paciente. Então, a gente quer implantar aquela prótese, tem que cortar o joelho certinho, encaixar a prótese certinho, tem várias angulações que você não pode errar, né? Então, você tem alguns robôs, por exemplo, que impedem o cirurgião de ir demais com a serra, outros que limitam um outro tipo de movimento, mas é a mão do cirurgião que aperta o botãozinho, né? Uhum. Você tem outros como o Da Vinci, talvez um dos primeiros, ou o primeiro a ficar famoso, usado não só em ortopedia, mas em cirurgia urológica, cirurgia do aparelho digestivo, né? Talvez utilizem há mais tempo e mais do que ortopedia, mas está aí o famoso Da Vinci. Olha que interessante, o tanto de instrumento que tem grudadinho nele lá, né? E o médico à distância. Esse aí é o Rosa, que também já chegou a Belo Horizonte, é um outro robô criado para colocação de prótese de joelho, prótese de quadril, né? Então, cada um tem o seu detalhe, né? Cada um dá mais ou menos autonomia para o médico, mas todos ainda utilizam a mão do ortopedista para execução final do procedimento. Nenhum é realmente autônomo como os robôs da Renault. Uhum. E aí a gente começa a ter mais e mais publicações sobre esse assunto. Olha que interessante, 2 revistas já criadas, revistas científicas, né, para falar só de cirurgia robótica, né? Então, a gente já tem um volume de publicações interessante diante desse novo cenário, né? É claro que muita coisa incipiente ainda, muita coisa não deu tempo de chegar a grandes conclusões, mas a gente já tem uns artigos de revisão, como eu separei aqui para vocês. Olha só, esse aqui é de 2021, de março, mostrando que a assistência de robô para prótese de joelho melhora alguns dados, alguns parâmetros, como o alinhamento dos componentes, posicionamento, mas que os resultados acabam sendo inconclusivos, a diferença disso para a mão do cirurgião, né? Então, que legal, que bonito, né, que ficou perfeitinho. E aí, isso faz diferença na vida do paciente? Até agora não podemos afirmar que faz. O resultado final da prótese parece ser o mesmo, tá? Tem um editorial, eu gosto dos editoriais, porque
eles têm que incluir uma opinião, né? E quando a gente está lendo, a gente tem a nossa opinião. Então, por mais que os dados sejam revisados, sejam escrutinizados, né, em medicina baseada em evidência, no final, quem vai executar aquilo tem uma opinião. Eu gosto de ver a opinião de editores, né? E aí a gente tem alguns detalhes já dessa revista, que é uma das maiores da ortopedia mundial, a JBJS, né, mostrando que há realmente, ou parece haver mais precisão no alinhamento da prótese. Talvez os pacientes precocemente tenham, sim, menos dor na evolução inicial, tem uma recuperação funcional mais precoce, que o Fernando vai gostar de ver o paciente lá da prótese de joelho andando no primeiro dia, movimentando uma amplitude de movimento maior. Agora, o que isso significa no final das contas, né? E a reabilitação final do paciente? Até agora, não tem diferença. Então, talvez a gente esteja jogando dinheiro fora, talvez a gente esteja só mostrando que tem uma máquina bonitinha, um brinquedo novo, né? Ou talvez isso seja uma coisa para o futuro e que, pelo menos nesse momento, não está aparentemente fazendo mal, né? Então, esse é o ponto que a gente se encontra atualmente, tá? Agora, falhas podem acontecer. Então, conversando com colegas ortopedistas que fazem prótese, eu não mexo com prótese, mas eles falam que tem umas, por exemplo, umas serras, na hora que você vai serrar o osso para fazer o molde perfeitinho para a prótese, né? Tem umas serras que dobram um pouquinho na hora de você serrar. E o computador, o robô não leva em conta que a serra pode dobrar um pouquinho. E quando você vai colocar a prótese, ela não encaixa. Ela tem que encher ela de porrada para encaixar e pode acabar quebrando o osso, ou você pode acabar tendo que tirar mais a mão livre, perdendo toda aquela pressão que o computador queria dar, né? Então, ainda tem muitas variáveis que o computador não entendeu, e não sei se vai entender, eu acho que sim, mas, sinceramente, sei lá, né? E aí esse artigo aí mostrando, por exemplo, artigo antigo, tá? De 2009, era o Da Vinci, mas era, assim, outra história, né? Então, que em cirurgias laparoscópicas, né, e abertas de abdômen, houveram 2,4% de falhas. Segundo o artigo, muito pouco. Pô, mas são 2,4% de falhas na mão do computador, que a ideia era não falhar, que as cirurgias tiveram que ser convertidas pela mão humana, né? Então, assim, elas acontecem, eu acho que elas ainda vão acontecer por muito tempo, e a gente tem que ter algum seguro aí. O seguro pode ser um bom ortopedista dentro da sala, um bom cirurgião, pode ser um outro computador, pode ser inteligência artificial, que vai melhorar esse troço de uma maneira sem fim, né, eterna, e realmente ficar muito melhor do que a gente, mas esse é o momento em que estamos. E aí essa foto aqui é tirada lá na fábrica da Renault, maravilha, aqui o monitor dos computadores, nenhuma anomalia, né? O que legal, é isso que a gente quer nas nossas próteses, uma placa dessa no bloco cirúrgico, nenhuma anomalia aconteceu com o robô. Agora, olha o lado direito aqui, o carro autônomo da Tesla, que enfiou-se numa árvore, ainda pegou fogo e matou 2 pessoas, né? Um carro autônomo robotizado. Então, nós ainda estamos tentando chegar aqui, mas isso aqui, o lado da direita aí da tela, ainda aparece na vida real, né? Então, a gente ainda não pode se sentir tão seguro assim com o robô, tá? E talvez seja até o contrário, tem que se sentir ainda mais inseguro. O pessoal, então, em linhas diretas, assim, esse é o nosso episódio de hoje, tá? Eu tenho mais alguns comentários para tecer ainda sobre isso, mas eu queria abrir antes para vocês que não são cirurgiões, mas têm um olhar crítico muito legal sobre as coisas. Ô, Lucas, então, eu quero fazer uma pergunta, né, que ela é muito importante. Toda Uma, pergunta sua é muito importante, Marcelo. então, hoje, em 2023, pensando em custo-benefício, tá? Porque o robô, hoje, para você, o convênio não paga, tá? Então, a gente pode ter, sim, um lado que vamos utilizar o robô, porque isso daí vai gerar um custo adicional, tá? Pode acontecer, a gente não pode negar que isso pode acontecer, tá? E pensando em benefício em curto prazo, então, existe talvez uma reabilitação mais precoce. A longo prazo isso não faz diferença, tá? Mas pensando em custo-benefício, hoje vale a pena, então, operar com o robô ou nós temos que ainda a mão do cirurgião, ela ainda é mais precisa para a cirurgia de prótese? Qual que é a minha resposta para as suas perguntas? Depende, Marcelo. Depende. Depende, eu já sei que a resposta depende. Já. O que o robô deve estar ajudando muito? O mau cirurgião. Então, nesse momento, ele é um restritor de bobagem, tá? Ele não deixa você fazer um erro grosseiro. Eu conheço grandes cirurgiões também que falaram assim, pô, mas não é só isso. Teve uma vez que eu achei que o alinhamento da prótese estava com a rotação, que a rotação é uma coisa difícil de você ver na prótese, sabe? Estava com a rotação boa, o robô falou assim, faz mais 3 graus, 3 grauzinhos de rotação, né? Ele falou, pô, será que eu faço? Não faço? Fez.
ficou impecável a prótese, na mão de um grandíssimo cirurgião, que é da minha, me operaria, eu chamaria ele para operar, sabe? Então, assim, tem lado bom? Tem. Vai sempre acontecer? Não. Você quer correr riscos? Vale o preço? Não sei, não sei. Eu acho que isso ainda não está no ponto de ser popularizado. Na minha mão, no meu joelho, melhor dizendo, eu confiaria mais no grande cirurgião, só que eu tenho uma vantagem. Eu conheço a turma, eu sou ortopedista, eu sei escrutinizar assim, opa, aquele cara é o que eu quero para mim, para minha mãe, para minha avó, né? Então eu tenho confiança nessa turma. Agora, se você não conhece o médico, talvez o robô possa ser uma boa. E você falou da questão de grana, essa é uma questão assim nevrálgica, né? Complicada de conversar, porque realmente a grana veio resolver o problema de algumas pessoas, né? Então, as empresas de distribuição de material cirúrgico são as mesmas fornecedoras dos robôs e criadores de muitos desses robôs, né? Então, eles deram um jeito de ganhar mais dinheiro. O convênio lavou as mãos, não paga o paciente que se exploda, né? Então, ele está por fora, tranquilo, né? E o médico arrumou um jeito de ganhar dinheiro sem passar pelo convênio, porque ele cobra do paciente. Eu acho que ele tem que ser claro sobre isso. Olha, para operar com robô é mais difícil. É uma cirurgia que demora muito mais, até cortar a pele do paciente, é uma montagem do caramba. Então, a turma está ganhando dinheiro com isso. Então, a Unimed, a Promed, não sei quem, o Apvida, vai pagar um dinheirinho para ele, né, que eu acho que não vale a pena, eu acho que está mal pago pela maioria dos convênios, tá? Mas ele vai receber do paciente por estar usando o robô. Então, a questão é de honestidade, né? Você tem que falar com o paciente, vou cobrar a minha parte também, e outra parte é para pagar o robô. O problema ocorre se for assim, o robô custa X, só que desse X metade é para mim, e eu não falei nada ao paciente. Aí é desonestidade, né? Aí é vender terreno na lua. Tá. E outra coisa que é muito importante, né, que eu acho que deve acontecer é, ó, nós vamos tentar usar o robô, se der qualquer problema, isso vai ser convertido numa cirurgia manual. Tem que deixar isso bem tranquilo. Porque às vezes você tem um entusiasmo, você quer, você está, ou como acontece por algumas cirurgias por vídeo também, que já aconteceu muito disso, né? Você vai para um procedimento e chega lá e fala, putz, ó, não vai dar para continuar por aqui, nós vamos ter que ir para o método tradicional. E aí depois você sai da cirurgia e fala, poxa, mas não era para ser feito pelo robô? Ah, mas teve que ser o método tradicional. Então isso tem que ser bem explicado, né? Tem que ser bem explicado. Hoje em dia, tudo tem que ser assinado, né? Termo de consentimento livre, esclarecido. Tem que ouvir antes da cirurgia, no consultório, todas as perguntas do paciente. Vai chegar no bloco cirúrgico, vai perguntar de novo, aí vai vir a mãe dele, vai perguntar de novo, vai vir a esposa, vai perguntar de novo, né? E é assim que funciona. Infelizmente, É. ou felizmente, essa é a nossa profissão. Mas a máquina está aí, ela vem para ganhar o jogo, né? Como você Pois é, disse no episódio anterior, você entraria no avião com a máquina pilotando? Não deve, a máquina já pilota o avião, mas sem o piloto eu não entro lá, não. pois é, eu acho que Exatamente. Aqui, até me refazendo que eu falei que faria Não, você cirurgia, entrou só com o robô. só Você, com... você falou que você não precisaria do piloto, não, não. não. Depois que eu vi o carro Tesla aí, eu volto muito atrás aí, viu? Mas interessante você colocou, porque, por exemplo, né, o carro aí, nesse caso, fazendo analogia aí, né, com essa robótica avançada, essa tecnologia avançada, o carro teve um erro, que eu não sei qual é a porcentagem que esse carro, vamos colocar que seria os 2,4% lá de cirurgia, mas causou 2 mortes, né? Já na cirurgia, pelo que eu entendi, que o Lucas passou aí, né, naquele artigo, existem os erros, mas o impacto desse erro talvez não seja tão grande quanto foi lá no acidente com o carro, né? Que acabou realmente levando a vida de 2 pessoas. exato. É lógico que nem todos os erros são iguais, né? Eu acho que, Uhum. pensando uma analogia, me veio à mente hoje nessa questão do carro Tesla aí, e lá com a inteligência artificial, às vezes dá um pau, o negócio trava, né? E ainda assim o computador é mais seguro do que o ser humano em números estatísticos, tá? Você imagina o seguinte, o cirurgião ele está lá operando, de repente ele tem uma crise convulsiva, o cara tem epilepsia, ou ele tem um tumor na cabeça que ele não sabia, e cai tremelica, o circuito fecha lá dentro, né? Começa a tremelicar, perde a consciência. Então, imagina essa crise convulsiva nos circuitos do computador. Aí o carro começa a acelerar e bate, né? Não sei se vocês já viram esse vídeo do carro batendo, é impressionante, o carro saiu disparado igual maluco, quase atropelou gente, um troço de doido, uma crise convulsiva no sistema do carro. Sim. Então, o que você falou é importante. A simetria é negativa, né? O que quero dizer com isso? Eu já falei disso antes aqui. Se der errado, mata, né? Ou a simetria positiva, né?
Se eu comprar um bilhete de Mega Sena e for sorteado, eu fico zilionário, né? Então, essa é uma simetria positiva, né? Então, é raro, mas quando acontece, qual que é o tamanho do problema, né? Então, o que você falou é importantíssimo. Naquele artigo que eu mostrei lá das laparoscopias, eu não li ele inteiro, era de cirurgia de barriga, eu não gosto desse troço, mas, assim, eram índices de cirurgias que tiveram que ser convertidas. Sai computador, mano, ou era por vídeo, opa, arranca o vídeo, agora vai na mão. A máquina falhou, sabe? Então, não parece ter sido um problema tão grave assim, né? Agora, sobre prótese, que é o tema do dia, né? A gente tem um ditadozinho aí muito, muito legal, que é assim, um bom cirurgião usar uma prótese boa ou ruim faz diferença no resultado final. Se você executar uma técnica perfeita, mas é uma prótese porcaria, ela vai durar pouco. Agora, o mau cirurgião, para o mau cirurgião não faz diferença se a prótese é boa ou ruim, ela vai durar pouco de qualquer jeito. Ela vai dar mau resultado. Se você não souber alinhar, não souber, sabe, colocar essa prótese direitinho, vai dar errado. Então, volta àquela questão da simetria, né? O computador, nesse momento, a grande função dele, pelo que eu entendo, é resolver o mau cirurgião. Aí qual que é o problema? As pessoas estão procurando os maus cirurgiões e pagando para eles 15 mil reais para botar uma prótese com robô. As pessoas que procuram maus cirurgiões estão tão preocupadas assim em saber com quem estão operando, né? Ou investem tanto dinheiro assim, ou têm dinheiro, né? Então, eu acho que mesmo essa solução ainda não é o que está acontecendo na realidade. Muito bom. Legal, pessoal. Então, se tiverem Show de perguntas aí bola. sobre esse tema, mandem para nós, porque para a gente já deu de robótica, né? Já deu de chat GPT, né? Vamos voltar à vaca fria, falar de doença. Beleza, É isso aí, pessoal. pessoal. Curta esse vídeo, dê o like e a gente vê na próxima semana. Compartilhe aí com seus Ah. amigos, com pacientes, com sua avó que não sabe se vai botar prótese no joelho com robô ou sem robô, né? Só não compartilhe com o médico dela. Vai ficar bravo comigo. Valeu.